Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço, para descomplicarmos um pouquinho de temas como relacionamento, autoestima e autoconhecimento. Para você que ainda não conhece o meu trabalho nas redes sociais, passa lá, @caroline.lemosf. Vai ser um prazer te receber por lá e saber um pouquinho do que você está achando desse espaço aqui. Para você que ainda não fez a avaliação no Spotify, entre outras ferramentas de música, vai lá, me dá as estrelinhas, me diz o que você está achando através da avaliação. Isso é muito importante para mim, eu consigo perceber como é que você está reagindo aqui, se o conteúdo chega até você, se é um conteúdo que você está gostando ou não. Então, esse retorno de vocês para mim é muito importante. Durante essa semana, eu recebi no direct do Instagram uma mensagem que me deixou muito feliz, falando sobre o quanto esse espaço ajuda e ao mesmo tempo com uma sugestão de tema. E era um tema que eu já estava pensando em conversar porque foi um tema do grupo terapêutico. Mulheres bem resolvidas, que acontece toda quarta-feira. Então, nesse grupo terapêutico, nós estávamos falando sobre relacionamento, sobre posicionamento e sobre limites. E aí, no mesmo dia, quando eu terminei o grupo, uma pessoa chegou para mim e disse assim: Carol, você poderia falar sobre isso. Primeiro, ela trouxe o incômodo de um post que eu fiz sobre a questão da amante, de até uma gravação que eu fiz aqui sobre essa questão da amante, que é justamente para mexer na ferida, para que a gente possa olhar um pouquinho para a nossa responsabilidade, não só culpar o outro. Então, foi algo que acabou mexendo com algumas pessoas e eu tive um retorno muito positivo em relação a isso. O quanto é difícil, às vezes, digerir algumas verdades. E essa pessoa, ela me pediu para falar sobre um tema que eu acho bem interessante, que é essa questão da comunicação não violenta. Mas eu vou trazer um pouco mais, eu já falei aqui em alguns episódios sobre essa comunicação não violenta, e eu vou trazer um pouco mais com base na nossa conversa do grupo terapêutico, que para mim foi um bate-papo muito importante e que teve algumas reflexões sobre o tema. No grupo terapêutico da quarta-feira, nós estávamos conversando sobre essa questão dos limites. O que é um limite na relação? O que é uma relação agressiva? O que é uma relação violenta? O que é ser violento na fala? E nós fomos criados de uma certa forma com uma comunicação violenta. E muitas vezes nós nos comunicamos com o outro sem perceber o quanto existe de agressividade na nossa fala. Um exemplo, quando alguém está falando e que eu não permito que ele termine de falar, eu interrompo ele, eu estou sendo violenta com essa pessoa. Eu não estou permitindo que ele conclua o raciocínio dele, porque eu acredito que não tem validade, eu sei mais do que ele. Isso é uma ação violenta. Quando eu estou em uma comunicação e eu elevo o meu tom de voz com o intuito de inibir o outro, de constranger o outro, ou até mesmo de amedrontar, quase não saía a palavra, amedrontar o outro, isso acaba sendo também uma forma de violência. Porque se o outro ele tem medo da forma com que eu estou falando, tem alguma coisa de errado aí. A comunicação, ela não deve ser uma comunicação por medo, ela deve ser uma comunicação por respeito e por amor, e não por medo. E entender quais são os limites, principalmente para algumas mulheres que já passaram por agressão, e aí eu vou me referir às mulheres, porque acaba sendo o grupo que eu tenho mais acesso, então é o grupo que mais traz essa questão da agressividade. Os homens, infelizmente, nesse momento não tem uma voz de vocês, mas eu entendo que também tem situações que chegam até os homens, mas eu vou falar mais aí da fala no lugar de mulher, tá? Quando chega na clínica para mim esse espaço da fala agressiva e da fala que amedronta, da fala que traz um certo pavor e que isso acaba fazendo com que essa mulher silencie, porque tem medo de que aquilo ali evolua para uma agressão. Então é uma fala que é violenta. E muitas vezes o que é interessante é que o outro não se dá conta disso, porque ele está tão envolvido ali no que ele está passando naquele momento que ele não consegue perceber que ele está sendo agressivo com a fala, que ele não consegue perceber que ele pode de alguma forma estar machucando essa outra pessoa. E é necessário o limite
Mas, Carol, como eu posso colocar limites em relação a isso? Uma das coisas que eu ensino muito às minhas pacientes na clínica, e isso é válido também da mulher para o homem, do homem para a mulher, quando nós estamos alinhando a forma de comunicação, é quando percebe que está tendo uma alteração no tom de voz, pontuar. Dizer, olha, você está alterando o tom de voz, você está aumentando o tom de voz e dessa forma a gente não tem como continuar a conversar. Vamos dar um tempo aqui agora? Vamos voltar a conversar num outro momento, mas agora, se a gente evoluir, vai terminar em uma briga. Porque nesse momento você traz consciência para o outro e você diz para o outro, não, você não vai falar alto comigo, esse é o meu limite, eu não vou permitir que você faça isso comigo. E quando o casal ele começa a trabalhar essa dinâmica de sinalização do que não tá legal, as coisas elas começam a fluir no relacionamento. E eu não tô falando que você tem que falar alto ou gritar para impor um limite. Não, você só vai pontuar para o outro que ele está falando alto, que isso é desconfortável para você. Ou quando ele atropelar falando e não deixar você falar, você pode pontuar para ele. Você não está deixando eu falar. Eu preciso me expressar, eu preciso falar o que eu estou sentindo, o que eu penso. E se você continuar me interrompendo, é melhor a gente pausar aqui um pouco. Por quê? Muitas vezes o casal está ali no calor da emoção, e porque um fala mais alto, principalmente as mulheres que são mulheres trator. Se o homem falar mais alto, ela vai querer igualar o tom de voz, ela vai querer mostrar que ele não amedronta ela, que ele não traz essa questão do medo para ela e que ela tá ali de igual para igual. Só que esse comportamento no relacionamento, ele leva a situações mais agressivas. Então, geralmente, situações mais agressivas têm uma relação com mulheres que são mulheres trator, que se igualam ao posicionamento do homem e elas não param ali naquele momento e colocam um limite. O que é que eu quero falar sobre isso? O colocar o limite não é gritar. O colocar o limite é falar sobre o quanto aquilo te incomoda. E é interessante como muitas mulheres têm um comportamento que é totalmente o oposto do que elas acreditam, que elas reagem de uma forma na qual elas consideram péssima e que elas não gostariam que existisse. E aí é um ponto que é interessante que, a partir do momento que eu falo sobre uma comunicação que é violenta e que eu não gostaria dessa comunicação violenta na minha vida, eu gostaria de uma comunicação não violenta, mas eu grito para poder impor um limite, eu estou sendo violenta. E se eu estou sendo violenta, tem alguma coisa errada que eu preciso corrigir. Porque pensa na confusão que acaba batendo na cabeça do outro no momento que eu digo que eu não aceito que grite comigo, mas eu grito. No momento que eu digo que não é saudável gritar, mas eu grito, eu xingo, eu trago palavras que são desrespeitosas para a relação, eu não valido o outro como deveria. Então é necessário que a partir do momento que eu cobro um tipo de comportamento para o outro, que eu também tenha um comportamento diferente. Não dá para eu cobrar para o meu esposo e querer colocar um limite de que ele não grite comigo, se quando eu não estou bem eu grito. Não dá para eu colocar um limite de dizer que a nossa comunicação ela precisa estar num tom de voz determinado, se quando eu não estou bem eu saio desse acordo. Então a relação ela é um acordo e precisa ser cumprido dos dois lados. Nós falamos muito da comunicação violenta por parte dos homens, mas as mulheres elas também são violentas na forma de comunicar. Então é necessário parar e olhar quais são os gatilhos que muitas vezes nós, enquanto mulheres, despertamos nos homens. E homens, quais são os gatilhos que vocês acabam despertando na sua esposa com determinadas falas, determinados posicionamentos que são impositivos, um exemplo, e que não dá um espaço para uma segunda opção. É daquele jeito, precisa ser daquele jeito, precisa cumprir o que você está trazendo e acabou. Isso não é uma comunicação, isso não é uma construção de um relacionamento saudável. Então, se fala muito, como eu já fiz várias gravações falando sobre a comunicação não violenta, mas um dos fatores que é muito importante também é o limite que o outro dá. Porque se gritou a primeira vez, você permitiu, e a segunda você permitiu, e a terceira você permitiu, na quarta você também permitiu, o grito ele passa a ser algo normal na relação. Então vocês vão se comunicar através do grito. Ou se você simplesmente silenciou quando o outro gritou, isso vai começar a ser normal na relação. E o intuito é não normalizar o que não é normal.
Como assim, Carol? Não tornar normal um grito na relação. E me entristece muito quando eu atendo casais na clínica que dizem assim: ah, já normalizou, eu grito com ela e ela grita comigo e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Isso não é a construção de uma relação saudável. Isso é qualquer coisa, menos um relacionamento saudável. Isso é desrespeitoso. Então não normaliza o que não deve ser normalizado. Por quê? Porque se eu quero viver um relacionamento que descola de todas as relações, que são relações falidas, a grande maioria, eu não vou fazer a mesma coisa que os outros fazem. Eu vou fazer diferente. E eu não vou esperar que o outro faça diferente para que a nossa relação ela vá para um lugar saudável. Eu vou começar a fazer diferente. Então, eu preciso ter a minha fala alinhada com o meu comportamento. E se eu peço para o outro não gritar na relação, eu preciso aprender a não gritar na relação. Se eu peço para o outro aprender a me respeitar, eu preciso aprender a respeitar o outro na relação. E é muito comum ouvir palavras como: ah, você é um banana, ah, você não é homem suficiente, ah, eu deveria ter te traído, ah, você não faz o papel que deveria fazer, ah, você não é mulher suficiente, você não é uma mulher que edifica a casa, porque você não coloca meio juntar, você não é a mulher que deveria ser como a mulher que tem que estar aqui presente na vida de um homem. Não existe um papel da mulher perfeita, não existe o papel do homem perfeito. Existe o papel da construção do relacionamento, do jeito que é acolhedor para os dois. E dentro desse papel da construção do relacionamento, precisa existir a construção do respeito. Ela está acima de qualquer coisa. Engraçado, eu não utilizo muito o Facebook, mas um Reels que eu falei sobre essa questão de que o amor não sustenta a relação, várias pessoas discordaram e disseram que sim, o amor sustenta a relação. Não, o amor não sustenta a relação, porque se existe amor e falta respeito, o respeito ele tem um peso muito grande, por mais que exista amor. Quantos casais estão cansados, mesmo existindo amor, de ser desrespeitados? Quantos casais estão cansados, mesmo existindo amor, de sobreviver a gritos? Quantos casais estão cansados, mesmo existindo amor, de não ter mudança? Então, muitas vezes, o amor, ele não sustenta o relacionamento, porque ele precisa de outros braços, do respeito, da cumplicidade, da parceria, do carinho, da comunicação não violenta, da comunicação de escutar e entender realmente o que o outro está dizendo e não entrar em um jogo, porque quem sou eu, quem é você para dizer se o que o outro está sentindo realmente ele sente ou ele não sente? Só ele pode falar sobre o que ele sente. Só ele tem propriedade para falar sobre os sentimentos dele. Eu posso sim colocar limites na forma como ele me trata. Eu posso sim colocar limites na forma como ele fala comigo, mas eu não posso saber o que ele sente. Eu não posso saber qual foi o gatilho que eu despertei nele quando eu falei determinada coisa, mas eu posso sim fazer com que essa relação tenha uma construção diferente a partir do momento com que eu escolho que essa construção ela aconteça. E de que forma eu posso escolher fazer com que essa construção aconteça? A partir do momento que eu escolho ter uma mudança de comportamento e colocar limites. A comunicação ela é violenta, sim, todos nós aprendemos a ter uma comunicação violenta, mas se me incomoda no outro a comunicação violenta, eu preciso também olhar para mim e me perguntar se eu não estou sendo violenta na minha comunicação. E no momento que eu me respondo que eu estou sendo violenta, eu vou mudar esses pontos, mas também eu vou colocar para o outro um limite, de dizer: assim você não fala comigo. E eu não estou falando sobre responder de forma agressiva, porque isso chega a ser destoante, quando eu quero algo do outro, mas eu não dou isso para o outro. Então, se eu quero colocar um limite com respeito, eu preciso aprender a respeitar. Então, eu posso sim dizer para o outro: você está falando alto, você está me machucando, a forma com que você fala me machuca. Me traz a sensação de inferioridade, de que você está me humilhando, de que você está me diminuindo. Você pode colocar para o outro como você se sente, porque muitas vezes aquela forma de fala ela não é intencional, muitas vezes não é nem consciente. Ele aprendeu que era aquela forma de falar e ele simplesmente repete. Ele se frustrou com algo na vida e aprendeu que a frustração se resolvia à base do grito. Tudo se ganha à base do grito, então ele tenta resolver tudo à base do grito. E essas mudanças, elas só podem acontecer quando existe a tomada de consciência. Então, que você possa
ter essa tomada de consciência do seu comportamento, como que você também possa ajudar o outro, se é importante para você, a que ele tome consciência do comportamento dele, sem acreditar que ele está fazendo aquilo para te machucar, ele está fazendo aquilo para te magoar, porque muitas vezes é de uma forma não intencional. E a relação é uma escolha todos os dias, uma escolha através de construção. Então, escolha construir um relacionamento saudável, escolha ter um relacionamento que vale a pena. Muitos casais colocam a separação como uma primeira opção. Acredite, é muito mais difícil separar e dar a volta por cima do que muitas pessoas pintam. Às vezes é mais fácil corrigir mesmo a relação, corrigir a rota do relacionamento e reconstruir aquilo ali do que recomeçar outra relação, do que recomeçar com outra pessoa. Então, qual a escolha que você tem feito hoje por você e pela sua relação? Você já olhou quão violenta ou quão violento você pode ser na sua comunicação? Faça uma avaliação sobre isso, pergunte às pessoas como elas se sentem quando você está conversando com elas. Se elas sentem paz ou se elas se sentem pressionadas. Meus amores, uma linda sexta-feira para você, que você possa aproveitar ao máximo esse dia e que o final de semana possa vir cheio de coisas boas para você. Esse mês de novembro e de dezembro vai ser o último mês dos nossos episódios. Eu saio de férias no dia 23 de dezembro e vamos ficar aí praticamente um mês e pouquinho sem episódios, mas assim que eu voltar de férias, no início de fevereiro, começa a nossa 4ª temporada com os episódios aí de fevereiro a dezembro de 2023. Então vamos ficar aí um tempinho fora. Que vocês precisarem, mandem mensagem, quer temas, mandem mensagem para a gente poder ir construindo. Um ótimo final de semana para vocês, que o Papai do Céu esteja sempre com vocês.